Olá, espectadores do canal Falando Direito, do curso Direito da Faculdade Cenecista de Osório. Hoje, então, vamos entrevistar os alunos que participaram do 8º júri simulado do curso de Direito, que ocorreu no dia 3 de junho, quarta-feira passada. Eu sou o professor Fábio Mariani, professor da disciplina de Prática Jurídica Penal, que elabora esse júri simulado, que já está na nossa 8ª edição. Hoje aqui, então, trazemos os alunos que desempenharam o papel de juiz, juíza, promotores e os 2 defensores, para falar um pouco sobre qual a sua expectativa e qual o seu sentimento sobre a realização desse júri, que afinal já é uma tradição do nosso curso de Direito. Então vamos começar falando inicialmente com a aluna Andréia Prux, que exerceu o papel de juíza no nosso júri. Conta para nós assim, qual é que foi a tua expectativa, qual é que foi a tua experiência. Foi uma experiência muito válida, porque todo mundo se envolveu bastante, né? E deu para sentir que cada um se envolveu muito na sua atividade e não foi apenas um trabalho, qualquer trabalho de faculdade, né? A gente se envolveu muito, a gente gastou 3 aulas ensaiando e nos ensaios às vezes parecia que não ia sair uma coisa muito boa, mas no fim deu tudo certo. Cada um estava lá presente de corpo e alma, né? E deu para sentir, além de tudo, o que é ser uma juíza mesmo, que é ter a coordenação, ter o controle de toda aquela situação e assim, a presença do réu também, o que a gente significa na vida de uma pessoa que está sendo julgada naquele momento, né? Então, é mais ou menos isso. E assim, a participação dos colegas, do público, dos familiares, isso também mexeu, assim, com as tuas emoções? Sim, teve bastante comentário depois do júri, assim, teve gente achando que era verdade, que aquilo lá tinha sido tão real que parecia ter sido verdade mesmo, que o réu era o réu mesmo, que era uma pessoa perigosa que estava ali, que realmente poderia causar algum risco à sociedade, né? Mas, na verdade, não, era só um colega bem engraçado que vai dar pra ver no nosso júri, assim, quem assistir, que realmente é cômico. Muito bem, é que a participação do juiz ou da juíza no júri é importante porque ela vai... Nós temos um roteiro, né, que vai Sim. gerenciando a atividade de todos os outros. Então, eu fui coordenando tudo, né? que todo mundo ia fazendo, na verdade, né? Quem, de repente, estava meio perdido, eu ia dar um apoio lá, um suporte, e já organizava tudo, e acho que por isso que saiu tudo tão certinho, né? E os comentários também foi da organização, que o júri simulado, na verdade, estava mais para júri real do que júri simulado. Eu costumo brincar que o nosso júri simulado é melhor e mais real que alguns júris que saem no interior do estado aí. Porque a gente faz conforme a lei exatamente, né? Sim, todos os pontos. Muito importante. Mas também queremos saber aí qual que foi a participação exitosa aí do Ministério Público em partes, né? Como é que o nosso aluno Robson Orlando, né? O que tu sentisse? Conta para nós. Como é acusar alguém? Se sentiu bem? Conta as expectativas. Fazer o júri simulado realmente é uma experiência inesquecível para qualquer acadêmico, independente do lado que ele esteja. Para mim, assim, foi uma experiência muito boa representando o Ministério Público, e é uma coisa muito legal que tem na cadeira, essa questão do aluno poder escolher, né, exatamente o que vai querer fazer. A Mari escolheu a questão da defesa, o João também, a André que faz a juíza. Então, mais ou menos, cada um já exerce, vamos dizer assim, uma prévia do que, se Deus quiser, vai exercer futuramente, vai ser do cargo. Então, para mim, por exemplo, que quero ser promotor de justiça, falar ali no júri foi uma sensação muito boa. É claro que tem essa questão dos colegas ali também, tem muito mais gente do que um júri normal, quase 500 pessoas ali nos assistindo, mas foi o nervosismo ali na hora é normal, todo mundo vai estar um pouco nervoso, mas no final das contas a gente consegue expor para o professor, para os colegas, para os familiares que estão assistindo, e acaba depois dando tudo certo e a gente dá muitas risadas de tudo isso que passou ainda. Importante saber que a decisão dos jurados, a gente não tem nenhuma ingerência, né? É importante que todos saibam que o resultado, como ele é sempre baseado num fato real, que a gente altera os nomes,
o resultado dele pode ser diverso do que aconteceu na realidade. Inclusive nesse foi aconteceu diverso. isso, Inclusive né? com questionamentos, né? Isso, porque... Perguntas que a gente não espera ter, na hora a gente tinha. Importante. Mas também as defesas brilharam bastante. Então nós vamos começar aqui com a Mariana Oliveira. Fala para nós como é que foi exercer esse papel da Defensoria Pública, né? Do réu Polon Kivin, né? Que era uma defesa teoricamente mais difícil dos dois réus, porque tinham dois réus, assim. Conta para nós. Foi muito emocionante, assim. Eu posso dizer que a Facos me proporcionou uma experiência única. Me senti muito emocionada e honrada de exercer o papel de defensora pública, em razão de eu trabalhar na Defensoria Pública de Tramandaí, e eu me orgulho muito de ter exercido esse papel. Os meus colegas também se dedicaram muito, a Suelen, o Bruno, a Isabel, o Ricardo. Gostaria realmente de agradecer eles, porque sem eles eu não poderia exercer a defesa que foi exercida. Realmente, assim, eu me emocionei muito no momento, assim, realmente eu achava que era um júri real. Eu me dediquei dessa forma, assim, em nenhum momento eu pensei, olha, é só um júri simulado. Não, eu pensei, o júri simulado da Facos desde o meu primeiro semestre. Quando eu vi o primeiro júri, eu disse assim, esse júri eu quero ser uma defensora pública e eu quero me dedicar imensamente, porque é a profissão que eu vou exercer. Eu amo o processo penal, eu amo o direito penal, então, assim, foi uma emoção imensa, eu agradeço muito a Facos. Agradeço muito por essa experiência maravilhosa, só tenho a agradecer. Foi uma emoção muito grande para mim. Muito boa ver esse depoimento aí. Emocionado mesmo. Para vocês verem como é, né? Que falasse que desde o primeiro semestre já estava pensando, né? E com certeza, com dedicação, será, sim, uma excelente profissional. E está. Mas então vamos falar então com o nosso aluno João Pedro também, que exerceu a defesa do outro, não só ele, como a banca também, né? Porque geralmente são 5 alunos que compõem a banca, que é para que todos tenham participação. Então fala como é que foi a... Pois, então a Mari, concordando com o que a Mari falou e complementando também, a Mari e o grupo de colegas dela defenderam um dos réus, como o professor falou, o Polon Kivin, e havia um co-réu nessa história, né? Era um caso, um júri simulado, mas que, na verdade, trata de um processo real que aconteceu. Claro que nós trocamos os nomes, a gente faz uma série de alterações para preservar a identidade real das partes, né? Mas, então, o processo real tinha 2 réus e assim foi no júri simulado. A Mari e a equipe dela defendeu um dos réus e eu e minha equipe, nós defendemos o outro réu, né? O réu Marcelo Adriano. E é muito interessante se colocar no lugar, como os colegas falaram, vestir realmente a camisa do que está fazendo, né? Não só fazer de conta que é um agente do Ministério Público ou um defensor público, mas representar aquele papel. Poder sentir, de certa forma, como é defender não só uma pessoa, não só um réu, mas o destino de uma pessoa. Porque aquele júri aconteceu de verdade, na devida comarca, com as devidas pessoas, e naquela ocasião foi definido o destino de 2 pessoas, né? E nós reproduzimos isso ali, mas com essa veracidade, com essa convicção que nós tínhamos, né? Que eu tinha com o meu réu, que a Mari tinha com o réu dela, a juíza com sua imparcialidade, o promotor também acusando aqueles réus. E o mais interessante é isso, e os colegas, a dedicação dos colegas, tudo convergindo para que isso seja e pareça o mais real possível, né? Porque não deixa de ser, não é uma mera brincadeira que a gente faz, né? Mesmo porque a gente está apresentando a realidade. Então a gente realmente leva a sério e é uma experiência fantástica também. Reitero o que os colegas falaram, é muito, muito interessante poder exercer esse papel. E eu acho que é importante também saber que vocês estão sendo avaliados também ali. Sim. E claro que na hora vocês acham que até esquecem da minha presença, porque eu ponho um avental de moço do café, moço não, tio do cafezinho, né? Mas é importante que vocês prepararam alguma coisa, estão sendo avaliados e tem familiares, tem outros alunos olhando, então com certeza. E a colega tinha dito isso também. Na verdade, a gente faz os ensaios e o processo é real, a gente tem uma base, mas tudo acontece na hora. O sorteio dos jurados acontece na hora, a interrupção de um defensor ou de um promotor. As intervenções de um e de outro. Isso, assim. No meio de um debate. As teses da defesa não eram conhecidas assim como as teses do Ministério Público. Isso não era ensaiado, então, isso foi uma surpresa, né? Tanto para o Ministério Público como para a defesa. E nós tivemos que, na hora, improvisar. Então, realmente, até quando eu iniciei a minha explanação, eu disse... eu vou ter que desviar o meu discurso, porque realmente o que o Ministério Público falou eu tive que rebater, eu não esperava. Então, assim, até esse improviso, isso também que o júri me proporcionou, e isso eu agradeço muito, porque na vida real isso vai acontecer com todos nós. Sim. Então nós temos que estar preparados para uma situação dessa. E eu agradeço muito por essa oportunidade. E eu fiz questão de falar durante a réplica, justamente porque a minha ideia era rebater os argumentos dos agentes ministeriais, mas eu não sabia quais seriam esses argumentos. Então, meus colegas que foram para os debates, que é uma primeira fala da defesa, tinham mais ou menos as suas teses.
E eu tinha dominado essas teses, mas fui para a tréplica realmente sem saber o que falaria. E com base nos argumentos dos agentes do Ministério Público, eu pude então rebater e tentar a melhor defesa. Sim. E é legal que a gente pode demonstrar mais ou menos tudo que a gente aprendeu na faculdade durante esses quase 5 anos de curso, né? Toda a técnica que a gente aprendeu em todos os penal e processo penal que a gente teve, estava tudo ali, naquele mesmo dia, naquele mesmo ato. Porque é uma cadeira do 9º semestre, então, em tese, vocês teriam que ter passado por todos os direitos penal, processo penal, para depois colocar em prática esse conhecimento. Alguma outra peculiaridade que vocês queiram lembrar? A fuga do réu, como é que foi para você? Foi bem engraçado, né? Foi real. Foi real, realmente. Foi real, tiveram que correr bastante atrás dele. Atrás dele, realmente. Eu também gostaria também de agradecer a minha colega Suelen, que não está presente aqui hoje, mas com certeza a defesa dela foi fundamental, né, para nós conseguirmos o reconhecimento do homicídio privilegiado, né? Foi reconhecido, também quero agradecer ela e dizer que foi uma emoção estar ao lado dela, que é uma colega que eu adoro muito e é isso que eu queria dizer dela. Eu também. A colega Germânia, a colega Débora, que foram meus colegas na defesa, não estão aqui, mas com certeza foram fundamentais. No nosso caso, a gente conseguiu a absolvição do réu, mesmo porque a participação dele foi um pouco menor, né? Então, digamos que estaria um pouco mais fácil para nós, nunca é fácil defender um homicídio, mas agradecer aos colegas que, com certeza, a atuação deles foi fundamental. Importante dizer, e dá para revelar sem revelar o número do processo, que no processo os dois foram condenados no verdadeiro, né? E no nosso, um foi condenado e o outro foi absolvido. Então foi um resultado. Tem essa diferença no nosso conselho de sentença também, né? Por ser alunos da Facos e por ter professores também. Eu acho que isso faz bastante diferença por eles entenderem muito o que está acontecendo ali, né? E saberem os termos técnicos e terem a noção da pena. Dá para se dizer que é um conselho de sentença muito mais criterioso, muito né? Mais diferente criterioso. De fazer uma atuação, uma defesa, uma acusação frente a jurados que são leigos. Que né? não envolveria tanto a emoção, mas sim a realidade do direito mesmo. A questão não só fato. Com certeza, eu sempre falei até que essa questão do júri, dessas 7 pessoas que estão ali no nosso caso, como eram estudantes de direito e professores, e alguns desses professores advogados e outros de outras profissões, torna esse júri da Facos muito mais justo do que os próprios júris de verdades que acontecem, porque as pessoas elas não só se encantam por aquele teatro, elas buscam saber se aquele direito foi violado, se tem autoria, se teve materialidade. Até como eu sempre disse desde o começo, eu não sei como é que aquele segundo réu, que era o réu que o João defendeu, como é que ele tinha sido condenado ali. E como o João fez uma boa defesa e como era realmente justo, ele foi absolvido porque não tinha por que ser condenado. A Mari também conseguiu a questão do reconhecimento do homicídio privilegiado, que também tinha muita fundamentação para isso. E então ele acaba sendo mais justo do que o próprio júri real que acontece. Sem dúvida. Também vocês lembraram de outros, e eu gostaria, como professor, também de lembrar de todos os outros que participaram, o pessoal da SUSEP, o pessoal da Brigada Militar, os que fizeram a Oficial de Justiça, todos eles vieram ao caráter, eles conseguem a roupa da Brigada Militar, a roupa da SUSEP. Então é algo pleno de êxito. Quero agradecer a vocês, parabenizar, porque vocês vinham me contando que todos foram aprovados na segunda etapa da OAB, o que torna o nosso curso de Direito cada vez mais afirmado aí entre os cursos de Direito do Rio Grande do Sul. E, encerrando, agradecendo, convidando a todos para continuar assistindo o canal Falando Direito, se inscrevendo no canal do YouTube também, e agradecendo a coordenação do curso e a todos os colegas professores também. Muito obrigado.